Paz, alegria, chegamos na vigília pascal, nós vamos meditar esse belíssimo evangelho dessa grande vigília, a mãe de todas as vigílias, onde nós temos nas leituras o relato do plano de salvação e vamos até a ressurreição de Jesus e vamos ver quem está em evidência para anunciar a ressurreição de Jesus. Quem anuncia primeiramente esta ressurreição? Nós vamos ver aqui a experiência das primeiras comunidades e essa experiência que precisa ser vivida ainda hoje. E desde já, peço que você encaminhe esse vídeo para alguma mulher que você conhece, que está ali na missão, que anuncia Jesus. Tenho certeza que esta reflexão do Evangelho de hoje vai motivar muito esta mulher a continuar firme na missão. Porque Jesus ele vai colocar nesse Evangelho as mulheres em evidência. Nós vamos perceber aqui as mulheres como aquelas que anunciaram a ressurreição de Cristo. Algo rotineiro na vida delas, mas que mudou, foi surpreendente. Mudou toda a vida daquelas mulheres e mudou toda a vida de uma comunidade cristã. Vamos então acolher o Evangelho que está em Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 12. É o Evangelho dessa vigília pascal, desse sábado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas, com veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galiléia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E elas se lembraram de suas palavras. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo. Inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis e voltou para casa muito surpreso com o que acontecera. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos ver as mulheres aqui dando prioridade para o Senhor. Era o primeiro dia da semana, bem cedo, nas primeiras horas do dia, elas estavam indo ao encontro de Jesus, ao túmulo de Jesus, levar os aromas. Elas queriam estar com o Senhor, elas queriam estar próximas, mesmo que não tivesse a oportunidade talvez de ouvir alguma palavra. Elas não estavam com interesses de ver um milagre, porque sabiam que iam ao encontro de um cadáver, mas queriam estar próximos, queriam ter esta proximidade com o Senhor. E elas vão logo cedo. E isso é surpreendente e vai levar elas a ter essa grande surpresa, porque elas começam a ver evidências da ressurreição, que não vão ficar tão claras, porque elas não veem o próprio Jesus ainda, mas elas começam a despertar a fé e mesmo sem uma evidência clara, ou seja, sem ver ainda o próprio Jesus, mas somente evidências do túmulo, da pedra do túmulo removida, não encontraram o corpo de Jesus. Veio ali, alguns anjos aparecem e falam com elas, ou seja, ainda não viram Jesus, mas mesmo assim despertam no coração delas a fé. Elas vão lembrar das palavras de Jesus e isso é suficiente para aquelas mulheres irem testemunhar para os apóstolos. Isso é suficiente para que elas se coloquem como aquelas que vão apresentar o ressuscitado para os discípulos. É suficiente
para aquelas mulheres. A mulher tem um coração muito mais sensível. A mulher ela tem um coração muito mais sensível do que o homem para muitas coisas, sobretudo em questões de fé. Então, mesmo com poucas evidências ainda, elas já acreditam e elas já saem para testemunhar. E os homens, mesmo com essas evidências, mesmo ouvindo o relato das mulheres, eles não dão crédito. Diz a palavra que eles vão achar que elas estão com desvario, não estão acreditando naquelas mulheres. De fato, nas primeiras comunidades cristãs, nós vamos ver que Jesus sempre colocou em evidência as mulheres. Mas começa a chegar um tempo em que começam a excluir as mulheres mais uma vez. É interessante que esse evangelho fala, o primeiro dia da semana, nos lembra uma nova criação que vai começar. Uma nova criação, e nessa nova criação que vai anunciar o ressuscitado, que vai começar a partir do ressuscitado, coloca em evidência as mulheres que antes foram excluídas. Porque lá no primeiro relato da criação, a mulher foi excluída, foi colocado nela a culpa pela entrada do pecado no mundo. Agora, nessa nova criação, nesse primeiro dia da semana, nesse novo que está começando, as mulheres estão aqui em destaque, em evidência. São elas que vão ao encontro, que veem o túmulo vazio. São elas que saem para testemunhar. São as mulheres. O que seria da igreja sem as mulheres? O que seria, inclusive, talvez até mesmo das primeiras comunidades cristãs sem as mulheres? O que seria desta nova criação sem as mulheres? O que seria da minha comunidade sem as mulheres? Da sua comunidade também? O que seria? O que seria da igreja sem as mulheres? Que muitas vezes são colocadas de lado, não se dão crédito. Aqui diz que os apóstolos, os discípulos não deram muito crédito para aquelas mulheres. E muitas vezes as mulheres que estão em evidência, que estão ali como anunciadoras do ressuscitado, muitas ainda são colocadas de escanteio. Ainda não se dá crédito para as mulheres. Nós precisamos ver com outro olhar, com esse olhar do Evangelho, esse olhar de Cristo, que colocou em evidência as mulheres e colocou as mulheres como as primeiras a anunciarem o ressuscitado. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Mulheres que agora estão colocadas em evidência. Ou seja, é um novo começo, é uma nova criação. Nós estamos começando tudo de novo e as mulheres estão aqui em evidência. Enquanto que numa religião as mulheres ficaram esquecidas, colocadas de lado, o Evangelho traz essas mulheres, colocando elas em evidência. Olha que bonito isso. E elas, vendo as evidências da ressurreição, foi o bastante. E até Pedro, que vai, contudo, ele levantou-se, correu ao túmulo, inclinou-se, viu apenas os lençóis, voltou muito surpreso com o que acontecera. Ainda não era a fé em Pedro, ele voltou surpreso. As mulheres não. Com o que viram, elas já acreditaram e foram testemunhar. Nem Pedro foi testemunhar e falar da ressurreição. Não. Viu alguns lençóis, apenas alguns lençóis, e voltou surpreso. Ainda não era fé, estava só surpreso. As mulheres não. Acolheram com um coração muito mais aberto, muito mais sensível às evidências da ressurreição. O túmulo vazio, talvez os lençóis, ou seja, lembraram do que Jesus havia falado. Que nós possamos então valorizar mais as mulheres. Mulher, você que está ouvindo essa mensagem, saiba, você é muito importante no reino de Deus, no anúncio da salvação do Cristo ressuscitado. Você é muito importante, com o seu coração sensível, com o seu coração mais temente a Deus, mais cheio de fé, que pode ter uma fé mais madura. Você é muito importante. Seja uma mulher de verdade, madura, convicta da sua fé. Não se abale pelas situações, não se condicione à falta de crédito, talvez, no seu trabalho de evangelização. Não acredite. Deus aposta em você, Ele acredita em você. Pode ser que os homens não deem muito crédito, mas
Deus aposta em você, mulher, e você pode ser uma grande testemunha da ressurreição na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Você pode e deve ser essa grande testemunha da ressurreição em todos os lugares. O seu anúncio com coragem, o seu anúncio com convicção pode fazer a diferença na vida de muita gente. Pode fazer a diferença na vida da igreja. Então, que vocês, mulheres, possam viver bem a missão de vocês. E que nós, homens, possamos estar sempre também com o coração aberto para acolher esta mensagem que vem até nós através do testemunho de vocês, mulheres. Um grande abraço fraterno, que Deus abençoe a sua vida. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos anunciar o Cristo ressuscitado. Ele está vivo. Vamos levar este testemunho da ressurreição em todos os lugares, nos 4 cantos do mundo. Anuncie, ajude a compartilhar esse vídeo, deixa teu comentário, curte, e aí assim você ajuda a plataforma a levar também essa mensagem para mais pessoas.